Você se lembra daquela sensação? Aquela de esperar o fim de semana, só para ligar a TV e ser transportado para outro mundo. Um mundo de fantasia, de heróis, de aventuras que pareciam reais demais, para serem apenas desenhos. Se você viveu essa época, sabe do que eu estou falando. Não é só uma lembrança, é um sentimento que ainda vive dentro de nós. E se eu te dissesse que uma dessas memórias, uma das mais queridas, quase desapareceu para sempre? Então, antes de continuarmos essa viagem, se você também sente essa nostalgia, se inscreva no canal, é a sua inscrição, que nos permite resgatar essas histórias. Tudo começa no Japão. No início dos anos 80, a economia estava em crise e um pequeno estúdio de animação, chamado Topcraft, estava à beira da falência. As contas não fechavam, os projetos não engrenavam e o desespero batia à porta. Os artistas, talentosos e apaixonados, viam seus sonhos se desfazendo. Eles colocavam a alma em cada traço, mas o mundo parecia não notar. A arte deles estava prestes a se tornar apenas uma nota de rodapé na história. Era o fim de uma era, antes mesmo que ela pudesse começar. Mas em meio a essa escuridão, uma luz surgiu, um homem visionário com uma história na ponta do lápis. Acreditava que a animação poderia ser mais do que apenas entretenimento infantil. Ele acreditava que poderia ser arte, que poderia tocar o coração dos adultos e mudar a forma como vemos o mundo. Esse homem era Hayao Miyazaki. Naquela época, ele ainda não era o mestre que conhecemos hoje, mas já carregava a genialidade e a teimosia que definiriam sua carreira. Miyazaki tinha um projeto ambicioso, uma história épica sobre uma princesa guerreira, o mundo pós-apocalíptico e a delicada relação entre a humanidade e a natureza. O nome desse projeto, Náusicaa do Vale do Vento. Ele apresentou a ideia para diversas produtoras, mas a resposta era sempre a mesma. É muito arriscado. O público não vai entender. A animação é para crianças. Ninguém queria apostar em uma história tão complexa e sombria. Parecia que o sonho de Miyazaki morreria, junto com o estúdio Topcraft, mas ele não desistiu. Com uma convicção inabalável, ele fez uma proposta ousada. Ele não faria o filme. Pelo menos não ainda. Primeiro, ele transformaria Náusicaa em um mangá. Ele publicaria a história, construiria uma base de fãs e provaria que existia um público para aquele universo. Isso foi uma aposta de tudo ou nada. Se o mangá falhasse, seria o fim definitivo. Para a surpresa de todos os executivos que o rejeitaram, o mangá foi um sucesso estrondoso. As pessoas se apaixonaram pela coragem de Náutica, pela profundidade daquele mundo e pela mensagem ecológica poderosa. O público estava pronto. Eles queriam mais. Com o sucesso do mangá em mãos, Miyazaki conseguiu finalmente o financiamento para o filme e para quem ele confiaria a animação de sua obra-prima, justamente o estúdio que estava prestes a fechar as portas. Ele levou o projeto Náusicaa para o Topcraft. Para aqueles artistas desanimados, foi como uma lufada de ar fresco, um raio de esperança. Miyazaki não chegou como um chefe, mas como um líder, um companheiro de trincheira. Ele trabalhou lado a lado com a equipe, desenhando, revisando, inspirando cada um deles a dar o seu melhor. Ele não estava apenas dirigindo um filme, ele estava salvando uma família de artistas. O trabalho foi exaustivo. Eles tinham prazos apertados e um orçamento limitado. Cada centavo era contado. Muitas noites foram viradas, com a equipe dormindo sobre as mesas de desenho, movidos a café. E pela paixão contagiante de Miyazaki, eles não estavam apenas fazendo um trabalho, estavam lutando por sua sobrevivência, por sua arte. Eles sabiam que aquele filme era a última chance. Se falhassem, o Topcraft fecharia. E eles seguiriam caminhos separados para sempre. Finalmente, em 1984, Náusicaa do Vale do Vento estreou nos cinemas japoneses. O resultado foi mágico. O público ficou em silêncio, hipnotizado. As cenas de voo, a beleza aterrorizante da floresta tóxica, a força da princesa Náusicaa, tudo aquilo era diferente de qualquer animação que já tinham visto. O filme não era apenas um sucesso de bilheteria, era um fenômeno cultural. Ele provou que a animação podia ser profunda, poética e poderosa. E o que aconteceu com o Topcraft? O estúdio à beira da falência. O sucesso de Náusicaa foi tão grande que ele não apenas foi salvo, ele renasceu com o dinheiro e o prestígio conquistados. Radial Miyazaki.
junto com seu amigo e produtor Toshio Suzuki e o diretor Isao Takarata, transformou o que restava do Topcraft em algo novo. Eles fundaram um novo estúdio, um lugar onde os artistas teriam liberdade criativa para contar histórias ousadas e emocionantes. O nome desse novo estúdio é Estúdio Ghibli. Sim, é isso mesmo! O estúdio que nos deu meu amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado, Princesa Mononota. Todas essas obras-primas que marcaram nossas vidas só existem por causa de um ato de coragem, por causa de um herói que se recusou a deixar a arte morrer. Miyazaki não salvou apenas um estúdio da falência. Ele salvou um futuro inteiro de magia e encantamento. Ele deu ao mundo um presente que continua a nos emocionar. Décadas depois, pensa nisso. Cada vez que você assiste a um filme do Estúdio Ghibli, cada vez que você se emociona com a trilha sonora de Joe Isaac, cada vez que você se sente transportado para aqueles mundos fantásticos, você está vivenciando o legado daquele momento, desesperado, o legado de artistas que lutaram contra todas as probabilidades e, liderados por um visionário, transformaram o desespero em uma das mais belas histórias do cinema. Essa não é apenas a história de como um filme foi feito, é a prova de que a paixão e a perseverança podem superar qualquer crise. É um lembrete de que, às vezes, os maiores tesouros nascem dos momentos mais sombrios. Se você viveu isso, se essas animações fizeram parte da sua vida, você não apenas lembra, você sente isso. Isso faz parte de uma época em que a vida parecia mais simples, mais lenta e muito mais humana. Uma época em que uma história bem contada podia mudar tudo. E o herói dessa história não usava capa, mas sim um lápis. Ele não lutava contra monstros, mas contra a descrença e o pessimismo. Sua maior arma foi a sua imaginação. E sua maior vitória foi garantir que as gerações futuras pudessem sonhar junto com ele. A história de Nausicaa e do nascimento do Estúdio Ghibli é a história de um milagre. Um milagre construído com tinta, papel e uma quantidade infinita de coração. É por isso que essas histórias ressoam tão profundamente em nós. Elas não são apenas entretenimento, elas são um reflexo de nossas próprias lutas, esperanças e da nossa capacidade de superar as adversidades. Elas nos lembram da beleza que existe no mundo e da importância de lutar por aquilo em que acreditamos. Se essa história tocou você, se você também acredita no poder da arte para transformar o mundo, por favor, se inscreva no canal. Cada inscrição é um voto de confiança, nos permitindo continuar a desenterrar essas memórias preciosas e compartilhá-las com você. Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa comunidade. Até a próxima!